eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser baseados no que vimos pelas videoaulas, tá bom? Então, daremos continuidade hoje à nossa disciplina de espanhol. Lembrando que na aula passada nós aprendemos o que são as fábulas, aprendemos como nasceram, para que elas eram usadas, hoje qual é o público, né, que são as crianças, o que podemos aprender, quais as diferenças entre as fábulas e os contos. E hoje nós vamos rever a fábula que lemos na última aula. Na última aula nós lemos a fábula del cuervo e el zorro, mas nós lemos em espanhol, né? Vimos também o vocabulário e eu prometi para vocês que hoje nós veríamos em português. O que acontece? Quando a gente traduz um texto de outra língua, nem sempre a gente consegue colocar a tradução ao pé da letra. O que é isso? A gente não consegue traduzir de uma maneira fiel 100% ao que foi dito em espanhol, porque muitas vezes nós temos expressões linguísticas que só são entendidas naquela língua específica. No português a gente também tem isso. Nós temos algumas frases que somente para os brasileiros fazem sentido. Por exemplo, tirar o cavalinho da chuva. Vocês já ouviram isso? Os brasileiros falam que é para uma pessoa desistir daquela ideia, porque não vai dar certo. Então a gente fala, tire seu cavalinho da chuva. Se você chegar até um espanhol, um mexicano, alguém que fale espanhol e fale sacar el caballito de la lluvia, eles não vão entender, porque é algo muito específico da nossa língua. É uma expressão que, quando a gente vai interpretar, ela diz algo completamente diferente. Então, o que acontece é que, quando a gente vai traduzindo um texto, a gente vai falando a essência do texto. Algumas coisas a gente consegue sim traduzir 100%, outras vezes não. Nesse caso aqui, o texto está em espanhol, então vocês vão ir lendo comigo em espanhol, prestando bastante atenção e prestando atenção em como eu vou ir conduzindo. Não será uma tradução, tá bom? Eu vou ir falando para vocês mais ou menos o que está acontecendo, tá bom? Para fazer uma tradução demanda aí um tempo bem grande para a gente poder fazer o texto todo certinho. Então, o que eu vou fazer aqui é ir lendo com vocês e explicando o que está acontecendo. Vamos lá. O corvo e a raposa. Certo dia, um feio e negro corvo conseguiu roubar um apetitoso pedaço de carne de uns pastores que estavam no campo preparando a comida. Enquanto pegou o delicioso manjar, voou rapidamente até a árvore mais segura e pousou em um dos ramos, desde o qual os demais corvos podiam vê-lo bem. Que orgulhoso ele se sentia do botim, seria algo como do prêmio que levava no seu bico. Uma raposa que passava por ali viu o pássaro lá no alto e começou como eu posso traduzir isso? Relamer-se. Começou a gostar da ideia, pensando no bom que seria se ele tivesse este prêmio, esse pedaço de carne. Decidido a pegar para ele aquele pedaço de carne, ele tramou um plano bem esperto para roubá-lo do pássaro. Com sigilo, bem quietinho, ele foi se aproximando até os pés da árvore e começou a dizer as coisas mais bonitas que ocorreram a ele. Mas que belo eres, amigo corvo, disse a raposa com voz alta, para que seus elogios se escutassem bem. Eu vi pássaros formosos, mas nenhum como você. Você já pensou, já se fixou de como brilham as suas penas debaixo da luz do sol? São da cor do piche, tão negras, né? Deveria se deixar ver mais por aqui para que todos possamos admirá-lo. O corvo escutava atentamente e desfrutava dos lindos cantos, das lindas palavras que diziam a raposa. Nossa, pensava, nunca haviam-me dito coisas tão bonitas. Que raposa mais simpática! A raposa continuou com seus elogios. Eres belo, mas também eu vi como você voa. Ninguém ganha em elegância quando vai até o céu.
Até a águia tem inveja de você. O corvo não podia se sentir melhor. Ouvir todas essas coisas agradava a ele muitíssimo, e ele desfrutava de ser o centro da atenção. Os corvos ao redor não tiravam o olho do que estava acontecendo e começaram a grasnar. Que é grasnar, meninos? O gato pia, o cachorro late, os corvos grasnam, tá bom? Seus potentes pios tamparam o canto dos passarinhos que por ali andavam, e para a raposa foi uma oportunidade de ouro. O canto, né, na verdade, os barulhos que o corvo faz são muito altos, muito agudos e muito estridentes. Então, se tinham muitos corvos, cantando ao mesmo tempo, com certeza o canto dos passarinhos foi encoberto por esse som tão grande. Que delícia escutar os seus amigos, os corvos. Ele disse, muito esperto, muito inteligente. Sua voz é formosa e potente. É uma pena que você não saiba cantar como eles. O corvo começou a se pôr nervoso. Com a carne ainda entre o seu bico, ele morria de vontade de demonstrar para a raposa que ele também tinha uma bela voz. Enquanto a raposa seguia com seu discurso. Enfim, me dá muita raiva de pensar que você tem esse corpo tão esbelto e tem tanta graça para voar e não saiba nos deleitar com uma formosa melodia, disse a esperta raposa, fingindo estar desesperançado, triste. O corvo já não pôde mais, estava inflado de vaidade e não podia aceitar que a raposa fosse embora sem escutá-lo. Instintivamente, abriu o bico e, estirando-se, né, deixando o corpo bem retinho, como se fosse um autêntico rouxinol, começou a grasnar o mais forte que ele pôde. Sem se dar conta, ele soltou o pedaço de carne que foi parar diretamente na boca da raposa. E quando se deu conta da sua gafe, já era um pouco tarde. A raposa já comia muito rapidamente a sua comida e todos os corvos em volta estavam morrendo de rir. Satisfeita, a raposa dedicou algumas palavras muito engraçadinhas, mas muito certas. Ai, corvo, você é presunçoso e muito pouco inteligente. Ser tão vaidoso só vai te trazer problemas. Na próxima vez, não faça caso daqueles como eu, que te dizem as coisas que você quer escutar apenas para conseguir algo. Ele dedicou a ele um sorrisinho e, entre risinhos, ele foi embora e se afastou, deixando o corvo corado de vergonha. Moral da história: na vida, temos que ter cuidado com as pessoas que nos adulam e nos dizem coisas bonitas sem motivo, porque, na melhor das hipóteses, eles só pretendem nos enganar e conseguir algo de nós. Bom, então aqui vocês tiveram uma ideia geral do que acontece no texto. Inclusive, a moral, né, ela vem bem explícita na fábula. Normalmente, lá no finalzinho das fábulas, a gente tem escrito moral, ou então moral da história, onde o próprio autor, o próprio texto, já mostra pra gente qual é o ensinamento que esse texto traz. Nesse texto, né, a gente percebe dois animais muito inteligentes combatendo entre si. A diferença é que a raposa ela conseguiu descobrir a fraqueza do corvo e foi exatamente onde precisava para enganá-la. O corvo, ele era muito vaidoso, ele era muito orgulhoso. Então, quando ele começou a ser elogiado, ele se sentiu o dono do mundo. E ele pensou que ninguém pudesse enganá-lo e acabou caindo aí na trampa, nessa armadilha da raposa. Engraçado, né? Uma curiosidade para vocês, esses dois animais no mundo real são muito inteligentes. Mas se vocês pudessem apostar, qual dos dois, na vida real, vocês acham que é o mais inteligente? O corvo ou a raposa? Os dois animais são muito inteligentes. A raposa é um bicho extremamente esperto. Mas entre os dois, o corvo é um dos mais inteligentes. Vocês sabiam? O corvo é uma das espécies mais inteligentes da nossa
do nosso mundo animal. Ele é muito, muito inteligente mesmo. Então é bem legal eles terem conseguido fazer uma fábula com esses dois animais que são inteligentes até mesmo na vida real, né? Mesmo ali com as limitações, né, dos animais, eles são inteligentíssimos. Os corvos são capazes, inclusive, de lembrar do rosto das pessoas que eles viram poucas vezes. Olha só que impressionante. O vocabulário, como vimos, né, ele é bem pequeno, nós vimos na última aula, vamos rever bem brevemente, só pra gente não esquecer, tá bom? Troço é pedaço, atrapou, apanhou. Pico é bico e zorro é raposa. Pajaraco é pássaro, mas é uma maneira de dizer assim, esse passarinho, esse passareco, é algo quase como uma ofensa, né, diminuindo o pássaro, dizendo que ele é pouco. Halagos são elogios e plumas são penas. Piropos seria algo como canto. Nesse texto também tem a intenção de ser algo como um elogio, né? Uma maneira que a raposa tinha de conversar com o corvo. Nadie é nada. Chilidos é um grito agudo, então los chilidos del cuervo. Depois, se vocês tiverem oportunidade de tentar procurar, né, o canto dos corvos, vocês podem pedir ajuda, né, para o pai, para a mãe, os responsáveis, quem ajuda vocês a fazer o para casa, a estudar, né, nossas matérias, para tentar colocar para vocês o canto dos corvos. Vocês vão ver que é muito alto e bem fino. Vanidade é vaidade e ruiseñor é o rouxinol, que é um tipo de pássaro, que é um dos meus pássaros favoritos. Eu acho ele incrível. Burlonas são brincadeiras e alejou, afastou. Presumido é presunçoso, uma pessoa que se acha muito. E sonrojado é corado. Zampaba é comer com muita rapidez, então ele zorro zampaba la carne, então ele comia a carne com muita vontade. E metedura de pata é passar vergonha, cometer uma gafe, fazer algo que não caiu muito bem, como o corvo ter se deixado enganar pela raposa. Agora vamos fazer atividade, lembrando que essas atividades precisam estar no caderno, tá bom? Então coloquem aí, Colégio Emaús, a data de hoje, o número do vídeo, as perguntas e as respostas. Vamos lá? Quais são os personagens principais da fábula que leímos? Então, quais são os personagens principais da fábula que nós lemos? El cuervo e el zorro. Ou então podem colocar la zorra também, não tem problema. Porque, na verdade, se a gente for pensar, zorro em espanhol é raposa e zorra também é raposa. Por quê, professora? Porque em português nós não temos raposa e raposo. Nós falamos raposa macho e raposa fêmea, né? Em espanhol existe o masculino e feminino como zorro e zorra. Qual de los animales se muestra el más listo? Então, qual dos animais se mostra o mais esperto? Ser listo. Lista pode ser tanto uma lista, né, como em português nós falamos, quando a gente pega algo e faz uma lista de compras, uma lista de coisas a fazer. Mas quando a gente fala sobre alguém, não é mais um substantivo, é um adjetivo, tá? Então, eu sou muito lista, eu sou muito esperta. Mis alumnos são muito listos, então os meus alunos são muito espertos. Então, qual deles demonstrou ser o mais esperto? Al final, la zorra es la más lista. Então, nessa história, no final das contas, a raposa se mostra a mais esperta entre os dois. Donde el cuervo consiguió el trozo de carne? Então, onde o corvo conseguiu o pedaço de carne? Ele la roubou de uma mesa. Aqui, uma mesa, a gente não está falando de uma mesa, né? A gente está falando aqui do local da refeição, porque ele pegou ali dos pastores que estavam preparando a comida deles. Qual foi a intenção del zorro al mirar el cuervo con la carne? Então, qual foi a intenção da raposa quando viu o corvo com a carne? Roubar la carne para ele. Então, se a raposa roubou dos camponeses, eu vou roubar. Se o corvo roubou dos camponeses, eu vou roubar do corvo. Qual foi a estratégia del zorro para ganhar a confiança del cuervo? Então, qual foi a estratégia da raposa para ganhar a confiança do corvo? Hacer halagos e dizer coisas muito bonitas sobre ele. Então, fazer elogios e dizer coisas muito bonitas sobre ele. 6. Como el zorro conseguiu que el cuervo soltara el troço de carne? Então, como a raposa conseguiu que o corvo soltasse o pedaço de carne?
Ele dijo que não creía que o cuervo poderia cantar como os outros pájaros. Então ele disse que não acreditava que o corvo poderia cantar como os outros pássaros. El zorro chama el cuervo de coisas. De que coisas? Então, de que a raposa chama o corvo, né? Ali no final da história. Presumido, pouco inteligente e vanidoso. Então, ele diz que ele é presunçoso, pouco inteligente e vaidoso. Ser chamado de pouco inteligente é um pouquinho dolorido mesmo. O corvo realmente deve ter ficado chateado com essa história. E como podemos traduzir a frase? Le dedicó un guiño y entre risitas se alejó, dejando al cuervo sonrojado por la vergüenza. Então, como podemos traduzir? A tradução para essa frase, né, é essa daqui. Ele piscou para ela, né, sabe quando a gente pisca assim só um olho? E deu uma risadinha, deixando o corvo vermelho de vergonha. Le dedicó un guiño y entre risitas se alejó, dejando al cuervo sonrojado por la vergüenza. Ele piscou para ela e deu uma risadinha, deixando o corvo vermelho de vergonha. Bom, nossa aula de hoje se finaliza aqui. Amanhã nós vamos nos ver novamente com mais uma aula de espanhol, que vamos aprender nomes de vários animais diferentes. Espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vai ser bem legal essa aula, quando vamos aprender vários vocabulários, tá bom? Nos vemos no próximo encontro. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.